Eu tenho a minha Bíblia aberta no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Gostaria de ler o verso 1, que diz o seguinte: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue aos anos dos quais dirás, não tenho nele prazer. E ainda na segunda carta de João, capítulo 2, 14, diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Agora a parte B. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Muito bem, queridos. Como vimos, os textos aos quais eu fiz referência estão muito claros e diretamente relacionados a uma faixa etária que, para mim, particularmente, tem extrema relevância, expressão e valor indispensáveis na igreja. Por isso, através desse vídeo, eu gostaria de trazer uma palavra aos jovens cristãos, pois sabemos que os jovens são a grande força, não é? E o futuro da igreja, e por que não dizer o presente, né? Como também o futuro das demais áreas a serem ocupadas e exploradas na sociedade. Com relação ao primeiro texto que li, em Eclesiastes, capítulo 12, 1, o que é, na verdade, que o sábio Salomão está querendo nos ensinar? Salomão diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aqui Salomão está querendo dizer que o período da nossa vida, não é, onde temos maior disposição, energia, vigor, no qual estamos no auge da condição física, do pleno vício, este é o tempo da juventude. Sabemos que um jovem, quando determina fazer algo, né, e coloca isso no seu coração, algum projeto, né, ninguém pode barrá-lo ou impedi-lo, porque ele não vai medir esforços para conquistar ou pôr em prática os seus planos. É essa a verdade. E os textos que lemos ensinam que é nesse momento da vida de um homem, na juventude, né, tempo de toda essa disposição, é que o jovem deve utilizar para Deus. E assim lançar toda essa energia e determinação nas coisas de Deus e na sua palavra. Essa, então, deveria ser a principal meta da juventude cristã. Ou seja, adquirir bagagem, conhecimento de Deus, experiências com Ele, adquirir profundo conhecimento bíblico, debruçando, né, sobre as Escrituras Sagradas, gastando o tempo que estiver disponível em oração, e começar também a desenvolver um ministério ao qual apresente, né, vocação e chamado. E crescer a imagem de Cristo e ser um discípulo autêntico do Senhor. Mas, infelizmente, não é isso que temos visto acontecer com a juventude dessa era pós-moderna, né, do século XXI. Pois muitos deles têm se envolvido em inúmeras situações que estão totalmente voltadas e alinhadas, que não estão, perdão, voltadas e alinhadas ao coração de Deus. Como, por exemplo, o namoro precoce. Quantos jovens cristãos estão gastando sua vida e tempo, depositando todos os seus sentimentos em um relacionamento que, na maioria dos casos, está fora da direção de Deus.
e muitas vezes em desacordo com a aprovação dos pais e fora do tempo, tornando então esses jovens dependentes deste relacionamento. Agora preste atenção, jovens, com isso eu não estou querendo dizer aqui que o namoro entre dois jovens cristãos seja contraproducente ou que vá de encontro, não é, ao conceito hebreu cristão que considera ser viável dois jovens namorarem e ao mesmo tempo poder levar, não é, uma vida devotada e obediência a Deus, não é, e comprometida com os valores do Evangelho e do Reino de Deus. Pelo contrário, o namoro, eu considero assim, ele existe para que os enamorados travem conhecimento de si e do outro. E considero, repito, o namoro um embrião, né, que fará vir à luz o relacionamento definitivo, que é o casamento. Portanto, um ambiente onde são amadurecidos, né, todos os sentimentos nobres, que um dia vai levar aquele casal ao altar. Ninguém pode se casar sem que primeiro tenha tramitado pela experiência do namoro. Todavia, tais jovens têm investido toda a sua força no relacionamento, o que muitas vezes prejudica, né, as suas demais áreas da vida, como por exemplo o rendimento escolar, o seu rendimento na área acadêmica, no trabalho, na atenção que deve ser dada ao relacionamento com outras pessoas e que principalmente prejudica o relacionamento com Deus, né, e na comunhão com o Espírito Santo e a identificação com as Escrituras. Pois para o jovem que assume esse tipo de estilo de vida, não vai lhe sobrar tempo, nem coração pronto para isso. Porque tudo em sua vida vai estar voltada para aquele relacionamento. E essas são as chamadas paixões e romances juvenis, né, que em muitos segmentos religiosos têm sido apoiadas, até mesmo pelas próprias igrejas modernas, e também legitimada por suas lideranças que patrocinam encontros juvenis e que fazem até encontros de casais solteiros, o que acaba estimulando o jovem a gastar a sua juventude atrás de relacionamento, de namoro, e não na busca de Deus. Um relacionamento de namoro cristão não pode ser como o relacionamento do jovem não cristão. E esse não deve ser exercitado também na cultura ímpia, porque afinal, como cristãos, temos a mente de Cristo e devemos seguir uma cultura bíblica. Portanto, o jovem cristão, diferente do não cristão, deve antes ter certa preparação para iniciar o relacionamento. Por quê? Primeiro, é importante que haja condições para que um relacionamento seja sustentado. Veja o que diz a Bíblia, em Gênesis capítulo 2, 24. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Se você prestou atenção no padrão bíblico, o texto disse, deixará o homem, e ele não está dizendo, deixará o menino sua mãe, ou deixará o adolescente a sua mãe. Não. A palavra diz, deixará um homem. Isso então nos leva a entender que o texto bíblico se refere a alguém maduro, alguém capaz de sustentar emocional e financeiramente um relacionamento. Ou seja, ele deve ser uma pessoa que esteja preparada e que reúna condições para um futuro matrimônio. Não é verdade? É isso que a Bíblia ensina sobre namoro. O namoro só deve se iniciar quando o casal tem pelo menos a sincera intenção de que um dia vai acontecer o matrimônio. E justamente com a intenção deve haver também
uma mínima condição para a sustentação desse futuro matrimônio. Não precisa, mas eu poderia citar aqui até mesmo nomes de alguns dos nossos jovens da Igreja Cristã Apostólica que têm se mostrado adultos e responsáveis nessa questão, no sentido de levar a sério, né, e com a devida responsabilidade o seu relacionamento de namoro cristão. E quero parabenizar os nossos jovens da Igreja Cristã Apostólica que têm sido responsáveis no seu relacionamento de namoro. Porque o que sai disso é lascívia, satisfação da carne para ambos. Parece duro dizer, mas isto é pecado. Se não há propósito de matrimônio, o namoro se torna sem sentido e é antibíblico e poderá ser um namoro não abençoado por Deus.